Pode falar, Bruno, Fala, desculpa. Silas. Não, Não, eu agora ia você falar que fala, por favor. eu ia falar que é uma brincadeira com o Vitor, óbvio, né? Eu não estou menosprezando, isso é uma realidade extremamente perene e comum. Pode falar, Bruno, vai. Não, queria aproveitar que a gente tem aqui um psicanalista e tentar entender por que a gente está, assim, eu acho que é meio que um clima, um humor generalizado de agonia profunda e de tristeza, porque ao mesmo tempo que a gente se confronta com. E aqui já começa a minha pergunta, né? O quanto isso pode influenciar a gente, esse confronto com uma pandemia que coloca a gente de frente com a morte, né? E como você falou, com a finitude. Eu estava pensando nessa pergunta quando você falou finitude, falei, tem alguma coisa a ver aí, parece, né? E que você vai poder me dizer. E não só com a finitude, mas a gente, todos os nossos sonhos e vontades serem prorrogados ou perdidos, sabe? Tudo aquilo que a gente queria fazer, ver os amigos sair e fazer uma festa de aniversário, participar de alguma coisa importante, tudo isso ou a gente perdeu o tempo ou foi adiado. Então todas essas vontades, aspirações ficaram ou apagados ou presos aqui dentro da gente. E fora essa questão que você falou da finitude, né? Parece que a gente se deparou, a humanidade se deparou que a gente pode perder quem a gente gosta, a gente pode morrer e tal. Quanto isso pode afetar, quão profundo isso pode entrar dentro da gente e, e ficar assim igual eu tô agora. Que está tendo, né? Eu vou responder. Se ficar muito técnico, vocês me falam. Quando a gente vai falar, por exemplo, de finitude, a finitude é o que a gente chama de uma barragem inevitável, o que eu chamo de barragem. Nós temos desejos infinitos, todos nós. Todos nós temos desejos infinitos. A gente não precisa pensar para ter desejo, eles brotam na nossa cabeça o tempo inteiro. Que é o que você chama de sonhos, anseios, planejamento e por aí vai. Os desejos brotam. A finitude é uma barragem, você não vai poder cumprir todos esses desejos. Não tem como fazer isso. Você acabou de ser barrado. Isso é uma repressão, modo de dizer. Eu barrei. Quando eu vivo uma pandemia, de alguma maneira isso se aproxima ainda mais. Se aproxima porque eu vejo a morte mais de perto. Então eu sinto que ela não é apenas algo que está lá longe, distante, num tempo linear, né? Na nossa idade a gente normalmente associa que está lá longe, num tempo linear muito longe. Não, ela não está tão longe assim. Ela está próxima, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Isso já acende um alerta. Os meus desejos ficarão pelo caminho. Isso é um ponto. Um outro ponto é que a pandemia, o isolamento social, também é uma barragem. Eu não posso fazer o que eu quero. Freud fala exatamente desse mecanismo, um paralelo, esse mecanismo, por exemplo, do que faz uma barragem diante do desejo. A repressão, seja ela por qualquer ferramenta política, existencial, essa barragem gera em nós um mal-estar. Freud trabalha, inclusive, o mal-estar na civilização. Viver em comunidade já é uma barragem, porque eu não posso tudo o que eu quero. Eu tenho que, de alguma maneira, moderar aquilo que quero, vou abrir mão de algumas coisas que quero, para que vocês continuem, inclusive, conectados. Por exemplo, eu não queria estar conectados com vocês agora, eu queria estar comendo uma pizza. Mas uma barragem aconteceu e eu estou aqui. Pronto, mal-estar danado. Entendi. Então, Não, cara. é fato que essa barragem gera mal-estar. E quando a gente fala de uma pandemia, isso a gente vai visualizando em diversos lugares, pessoas próximas indo embora, ou seja, a finitude está aí, eu tenho essa barragem inevitável, e há uma outra barragem do ponto de vista da dinâmica da vida. Eu posso sair e estar com os meus amigos? Óbvio que eu estou fazendo uma grande brincadeira. Seria muito melhor a gente estar, por exemplo, numa mesa, nós quatro, trocando uma ideia sobre isso. E Não é comendo pizza. e comendo pizza. Não é tão agradável, por mais que seja interessante o que a gente está fazendo, mas pelo menos na minha perspectiva, não é tão agradável a gente ficar olhando por uma tela. Mas eu estou barrado.
Ou seja, isso me gera um mal-estar, isso não é bom. É possível, é o que é possível. Então eu crio, de alguma maneira, um mecanismo do que é possível. Mas não é bom, não é exatamente isso que eu desejo. Numa sexta-feira, eu desejaria exatamente estar, talvez, tomando uma taça de vinho, comendo uma pizza, trocando ideia com vocês. Seria muito mais prazeroso. Seria boa a nossa conversa, seria muito mais interessante. Ou seja, eu tenho que, de alguma maneira, lidar com isso que eu não posso. Aquilo que eu não posso fazer. E a pandemia, de alguma maneira, coloca essa barragem, né? Então, isso gera um mal-estar. Viver civilizadamente, soletrando, de alguma maneira gera isso na gente, por isso que a vida cotidiana gera esse mal-estar. Às vezes a gente não está vivendo por uma pandemia, está tudo bem, economicamente a gente está bem, mas a gente sente um mal-estar, porque é isso, eu tenho que barrar algumas coisas, a vida me barra algumas coisas. E na pandemia isso fica ainda mais latente, ainda mais complicado. Não é só uma questão de adiamento, né, Bruno? Tem alguns sonhos que não serão adiados, tem alguns sonhos que não vão acontecer mais. A gente precisa ter bastante clareza disso. Por mais duro que isso seja. Tem sonhos que não serão adiados. Eles não acontecerão. Não é nada interessante você pensar que um desejo seu, um sonho seu, não acontecerá. Isso é algo muito esquisito. É exatamente a ideia que a finitude coloca na gente. Você não pode fazer tudo o que você quer. Por mais que você faça, você não fará tudo o que quer. Ou seja, é uma barragem. Isso gera um... Não é à toa que a gente tem desejo de transcendência o tempo inteiro, que é o desejo de ser eterno, de ser infinito. A gente busca isso o tempo inteiro em diversas formas, ações, poesia, arte, teatro.